Você já deve ter ouvido falar que as motonetas não podem transitar na rodovia. No vídeo de hoje, nós da UniCFC vamos responder essa questão. Pode ou não pode? Fica até o final para compreender bem o tema, porque ele tem a sua complexidade. Então a gente vai conseguir explicar para você essa questão e essa dúvida tão comum, tanto para profissionais quanto para os próprios condutores desses veículos. Vejamos. Primeira coisa que é importante a gente encontrar aqui é uma definição para motoneta. Essa definição está no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, nossa Lei 9.503 de 97, que diz o seguinte: motoneta é um veículo automotor de duas rodas dirigido por condutor em posição sentada. Então, é a posição que o condutor está que define que o veículo é uma motoneta, né? E o fato de ter duas rodas. Essa é a definição oficial, é a motoneta, como você vê na imagem ali, temos duas, né, mostrando aí uma posição em que o condutor está sentado. O que acontece? Há uma confusão entre motoneta e ciclomotor. As pessoas confundem bastante esses dois veículos, o que acaba levando ao entendimento de que a motoneta não poderia ser conduzida na rodovia. Motos como modelos como o Bis, por exemplo, Pop, né, esses veículos que são mais populares não poderiam transitar na rodovia. Esse é o que algumas pessoas imaginam. Né? E, na verdade, os veículos que não podem transitar na rodovia, né, é o ciclomotor, desde que essa rodovia não seja dotada de acostamento. Então veja só, há essa confusão entre motoneta e ciclomotor. O ciclomotor, ele pode transitar em rodovias que tenham acostamento. Não havendo acostamento, esses veículos não. Mas veja, a lei não fala sobre a motoneta. Então, no caso da motoneta, não existe restrição. A motoneta pode ser conduzida em qualquer tipo de via. A motoneta não é o ciclomotor. O ciclomotor, sim, tem as suas distinções, as suas restrições, certo? E aí nós temos a definição trazida também no anexo 1 do que é o ciclomotor. Um veículo de duas ou três rodas, veja que a motoneta é duas rodas. Então, o veículo de duas ou três rodas, o ciclomotor é duas ou três. Provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 centímetros cúbicos, equivalente a 3 polegadas cúbicas e 5 centésimos, ou de motor de propulsão elétrica, com potência máxima de 4 quilowatts e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Essa é a definição atual, né, que abrangeu inclusive os veículos a motor elétrico, né, não apenas o motor a combustão, que acaba se equiparando ao ciclomotor. E aí você tem aqui uma imagem. Os ciclomotores, os modelos variam muito, né? Essas imagens são apenas ilustrativas, exemplificativas. Então, onde é que está escrito? Como a gente pode chegar à conclusão de que a motoneta pode sim transitar nas rodovias e quem não pode, a ver que não pode é o ciclomotor. E por isso que as pessoas confundem, né? Porque nós vamos ver lá o artigo 57, que está lá no capítulo 3, que é o capítulo de normas de circulação e conduta do Código de Trânsito. Nós temos que os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento. Destaquei aqui que isso é importante. Ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Né? Lembrando que via de trânsito rápido não é rodovia. Via de trânsito rápido é um tipo de via urbana. Rodovia é um tipo de via rural, né, uma via rural pavimentada. E aí nós temos, lá no artigo 244, parágrafo 1º e 2º, algumas situações relacionadas, né, ao nosso tema. Então veja aqui, transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias, é uma regra, né, que é proibida, né, é uma infração de trânsito para o ciclomotor. Veja o que diz o parágrafo 2º. Aplique-se aos ciclomotores o disposto na linha B do parágrafo anterior, ou seja, essa linha logo acima aqui que nós estamos vendo. Então, infração média, multa. O que quer dizer isso? Quer dizer que no caso dos ciclomotores, que não é motoneta, a gente viu no comecinho do vídeo a definição de motoneta, certo? Os ciclomotores, eles não podem transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias. Veja que o artigo 57 não fala de rodovias. Quem fala é o parágrafo 1º, a linha B do 244, que é o artigo 244 do Código, é o artigo que traz as infrações, seus incisos e parágrafos, as infrações relacionadas aos veículos de duas e três rodas. Então, diz, aplica-se aos ciclomotores o disposto na linha B do parágrafo anterior, ou seja, os ciclomotores não podem transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, né, salvo se houver acostamento ou faixa apropriada. Né? Então, veja que em nenhum momento nós vamos encontrar no Código de Trânsito qualquer elemento que empurre ao entendimento de que a motoneta está proibida de circular em rodovias, certo? Não, a motoneta pode circular em qualquer via,
Onde circula a motocicleta, circula motonetas. É o ciclomotor que possui certas restrições. E aí eu trago, para ampliar nosso conhecimento e finalizando o vídeo, a ficha da infração, né? A ficha de fiscalização da infração de trânsito que nós acabamos de ver, que está lá no anexo do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então você tem lá, né, conduzir ciclomotor em rodovia, salvo se houver acostamento ou faixa própria. Se tiver acostamento, o ciclomotor pode transitar pelo acostamento, né? E aí você tem ali um exemplo, ó, ciclomotor transitando em pista da rodovia, mesmo havendo acostamento, que seria um exemplo de uma infração, né? Tem o acostamento e o ciclomotor está sendo conduzido na pista. Aí não pode. Aí é uma infração de trânsito. Mas o ciclomotor não é motoneta. Logo, a motoneta não é mencionada em nenhum momento como tendo alguma restrição ao seu trânsito. É comum as pessoas imaginarem que poderia ter alguma restrição, porque a motoneta normalmente possui uma potência menor, né? Sua capacidade de velocidade não se compara com muitas motos que nós temos, motocicletas que nós temos por aí. Isso acaba gerando a sensação de que não daria para conduzir na rodovia, que a rodovia desenvolve altas velocidades e tudo mais, né? E não existe nenhuma restrição quanto a isso. É claro que sempre que você for fazer a condução com um veículo menos potente, com menos capacidade de torque, com menos impulso, é importante você sempre redobrar sua atenção. Claro que nas rodovias é interessante você ter um veículo com uma condição um pouco melhor para circular, para fazer viagens, né? Até porque nas motonetas, geralmente, os quilômetros, né, o tanque, o tamanho do tanque de combustível, por exemplo, é muito menor que em outros veículos, então até mesmo para fazer viagens você pode ter um pouco de dificuldade, né? Mas não há proibição pela lei, então a nossa questão é, pode ou não pode? Pode. Se a pessoa estiver com a motoneta, ela pode conduzir em qualquer tipo de via, inclusive nas rodovias, certo? Deixe seu comentário aqui, sua sugestão, uma dúvida que você gostaria que nós trouxéssemos num vídeo futuro. A UniCFC está de olho aqui nos comentários para que a gente possa selecionar temas que sejam de interesse e sejam relevantes para você que está acompanhando o canal. Não esqueça de seguir a UniCFC nas redes sociais, estamos no Facebook e Instagram, e aproveite para ver os outros vídeos, deixando o seu like aqui e também se inscrevendo no nosso canal, tá? A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.